Senhoras e senhores, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite de quarta-feira. Quero agradecer à mesa diretora, vereador Carlinhos de Brício, vice-presidente da mesa, Júlio César Ferreira de Magalhães, secretário, e demais vereadores, público presente. Para iniciarmos a sessão nessa noite, peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, Lenildo Henriques, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha e José de Oliveira Lima. Sobre a proteção de Deus, declaramos aberto a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 9 até o 13, está escrito: Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiados. E isso na mesma cidade onde havia feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passam como a sombra, morrerão jovens porque não temem a Deus. Amém. Passamos para as considerações iniciais. Quero iniciar agradecendo aos vereadores presentes, secretários, diretores, assessores de vereadores. Quero agradecer a presença do Charles Barbosa, Paulo Neto, assessores de vereadores. Nós temos a doutora Patrícia, acho que entrou. Uma honra, a doutora Patrícia estava atrás, estava aqui na frente. Um prazer ter a senhora conosco. Eduardo, a Ângela, Andréia, Dalane, é isso? Esposa do Marcelo. Eu almocei na casa dela um dia, muita fome, passando por ali, me preparou um almoço. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação. Obrigado por tudo. Vi também o Marquinhos, né? Demais que nos acompanham, nossa Polícia Legislativa. Uma honra, um prazer ter todos vocês conosco nessa noite. Ainda nas considerações iniciais, vereador José de Oliveira Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, público presente, internauta. Nesse momento, quero deixar uma noção. Ontem foi um dia muito bom para nós. Não tivemos uma grande perca, tanto faz na região da praia, né, com a morte do Sérgio, ali de Muriçoca. O Sérgio Henrique Santos Alves, uma pessoa muito querida na comunidade, um rapaz jovem, sofreu um acidente e, assim, a comunidade percebi muito comovida, né? Ontem a gente estava lá naquele velório, muita gente, uma perca, né? E que Deus possa estar confortando os corações de seus familiares, né? Dando força, familiares e amigos. Realmente deixa a gente assim, mexe na estrutura, e que Deus possa nesse momento de dificuldade estar confortando seus corações. Também na região da Piabanha tivemos um acidente onde perdemos também uma senhora, a neta lá de ser falecido Pedro Quintino, ali na região de Afonso, aquela região ali, e que, né, deixa seus familiares também em uma situação, e que Deus possa estar confortando, né, os seus corações nesse momento de dor. É isso que a gente pede, um minuto de silêncio para todos que estão passando por esse momento de muita dificuldade, mas Deus vai dar força e vamos superar esse momento.
Muito obrigado, senhor presidente. Registrado o pedido do vereador José de Oliveira Lima. Após terminar as considerações iniciais, faremos um minuto de pesar. Vereador Lucimar Bibico. Boa noite, senhores, presidente, diretora, vereadores, público presente, internautas. Presidente, eu também quero pedir um minuto de silêncio pelo meu amigo Sérgio, que partiu também, neto do meu amigo Tonho, Denícola, de Muritioca, que nos deixou muita saudade, vai deixar muita saudade do Sérgio, porque era um parceirão. E, presidente, eu também, já que não vou falar em plenário hoje, eu recebi aqui uma mensagem aqui de uns moradores, de que na farmacinha, eles foram buscar remédio na farmacinha ali, e não encontraram quase nada do que levaram na receita. Então, eu queria fazer essa cobrança aí, à secretária de saúde, o doutor Antônio, que reveja com mais carinho, porque o remédio está caro para se comprar um remédio, e a galera voltou para casa sem poder comprar o remédio. Então, eu vou procurar saber da secretária amanhã e, se necessário que ela venha aqui, então eu vou procurá-la e para ter uma resposta antes que a gente convide ela aqui. Muito obrigado e boa noite. Registrada a fala do vereador Lucimar, ainda nas considerações iniciais. Não havendo, eu quero continuar agradecimento ao Lázaro, presente, ao senhor Irineu, assessor especial dessa Casa de Leis, amigo do vereador Carlinhos de Brescia, uma honra ter o senhor conosco. Faremos então um minuto de pesar. Peço a todos que coloquem de pé, atendendo a solicitação do vereador José de Oliveira Lima e do vereador Lucimar. Passaremos para a leitura do material de expediente. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretor nobres edis, cumprimentos cordialmente de igual forma a todos presentes em plenário e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O plenário presente se reúne para a realização da 15ª sessão ordinária em 15 de maio de 2024, no 4º ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta da sessão ordinária possui 5 matérias de expediente, sendo 2 indicações, 2 projetos de lei ordinária e um requerimento de informação. E na ordem do dia nós temos 3 matérias. Assim, damos início à leitura do material de expediente do dia, que inicia-se com indicação número 34 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente nobres edis, nessa oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que empreenda esforço junto à Secretaria Municipal de Defesa Social a fim de viabilizar a instalação de câmaras de vídeo monitoramento para fins de segurança em frente à escola Rosário da Silveira Nunes, na localidade de Rio Muquipedra, neste município. Sala das sessões, João Batista Ferreira de Souza, 9 de maio de 2024, Erasto da Costa Rocha. Justificativa. Presente indicação justifica-se, pois tem por objetivo proporcionar e garantir a integridade e a segurança dos alunos, professores e de outros servidores das escolas públicas supracitadas. Vale ressaltar que a instalação de câmeras de vídeo monitoramento significa não apenas uma forma de desestimular ações de violência nas escolas, mas também para auxiliar no trabalho policial de elucidação e apuração dos delitos. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate essa propositura, proporcionando a realização de mais essa benfeitoria em favor dos nossos munícipes, cujo objeto é de grande relevância, e solicita aos nobres edis apoio à presente indicação.
Em anexo, nós temos as imagens próximas à escola, onde fora solicitado a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. Ordem de número 2, trata-se de indicação 35 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Antônio Carlos Elvésio. Excelentíssimo senhor presidente Nobres Edis, nessa oportunidade, onde minhas prerrogativas expressas do regimento interno dessa Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que empreenda esforço junto à secretaria competente a fim de que viabilize a extensão de rede de energia elétrica com aproximadamente 100 metros de extensão de rede de energia para iluminação pública e residencial próxima à distribuidora de bebidas do Dudu, na localidade de Joacima, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 10 de maio de 2024, Antônio Carlos Elvésio. Justificativa. A presente propositura tem como único objetivo beneficiar os munícipes, uma vez que a energia elétrica hoje é indispensável à sobrevivência e segurança do cidadão, e a falta de um sistema digno de distribuição dos serviços de energia elétrica acaba prejudicando a todos. Dessa forma, faz-se necessário que o poder público invista na qualidade de vida dos munícipes. É importante enfatizar que, sem iluminação, os moradores encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois correm riscos de serem assaltados e de sofrerem outros tipos de violência, uma vez que a marginalidade e os casos de violência vêm aumentando assustadoramente. Ressaltamos ainda que a realização desse serviço irá proporcionar conforto e comodidade aos moradores, além de mais segurança aos mesmos e aos transeuntes que se deslocam por esse trecho para seus compromissos noturnos. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate essa propositura e solicita aos ilustres pares apoio à presente indicação para que possamos satisfazer o clamor desses munícipes. Em anexo, nós temos... Foi dito anexo, mas não possui anexo, a imagem do local onde fora solicitada a instalação da rede de energia elétrica. Ordem de número 3, trata-se do projeto de lei ordinária 15 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Renildo do Nascimento Peçanha. Onde dá a denominação de rua Itália na localidade do Gomes, desse município, com marca de Itapemirim, Espírito Santo. Nós temos o corpo do projeto, em que o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nos suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Rua Itália, a via pública que inicia na Rua Esterlina Maria Rocha, na esquina da creche Bernadette Galante, e termina no lote de Charles Emanuel, na localidade do Gomes, município de Itapemirim, Espírito Santo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável em colocar placas indicativas no local e comunicar por ofício a EDPSL SUSAI e aos Correios a existência dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições e contrárias. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 6 de maio de 2024, Renildo Nascimento Peçanha. Justificativa. Submeto à consideração dos nobres pares para fins de apreciação e pretendida aprovação, incluso o projeto do Legislativo que dispõe sobre a denominação da Rua Itália na referida localidade neste município. Para construir uma cidade com verdadeira cidadania, é preciso garantir que seus habitantes tenham, dentre outros, o direito do domicílio regularmente identificado como bairro, rua, avenida e código de endereçamento postal, CEP. Possuir endereço regular significa a segurança de receber uma simples correspondência e acessar os mais variados meios de comunicação e de inclusão da vida social e econômica. Proponho para esta rua o nome Itália, em homenagem à saudosa cidadã Esterlina Maria Rocha, sendo essa imigrante italiana conhecida por todos na localidade do Gomes, pois se trata de justa e merecida homenagem à memória de uma moradora de Itapemirim, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento de nossa cidade. É importante destacar que Esterlina Maria Rocha jamais será esquecida por seus familiares e amigos. Sua alegria, generosidade e seu legado serão suas eternas lembranças. É por isso que seus familiares manifestam o desejo de que esta rua receba o nome Itália com justa e merecida homenagem. Perante o exposto, apresentamos a presente propositura aos nobres edis desta Casa de Leis, na expectativa de sua aprovação. Itapemirim, Espírito Santo, 29 de agosto de 2023, Renildo Nascimento Peçanha. Expediente de ordem de número 4, trata-se de projeto de lei ordinária 17 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Alcione de Amorim Gomes, onde dá denominação de rua Clélio Quintino Benevides, em Itaipava, neste município.
Nós temos aqui o anexo, o corpo do projeto de lei, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nas suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Clélio Quintino Benevides, iniciando no terreno de Adão, frente à casa de Luizinho, até o portão de Quintino, em Itaipava, neste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável por fixar placas indicativas no local e oficiar as empresas fornecedoras de energia, de água e saneamento e aos Correios a existência dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, João Batista Ferreira de Souza, 24 de abril de 2024, Alcione de Amorim Gomes. Justificativa. Apresenta aos nobres e diz projeto legislativo que tem por intuito denominar a rua supracitada rua na localidade de Itaipava, a fim de garantir aos seus residentes a formalização e regulação do seu endereço. A homenagem é justa ao senhor Célio Quintino Benevides, um nobre cidadão itapemirense íntegro e de reputação ilibada. Nascido em 6 de janeiro de 1933 em Itapemirim, filho de Quintino João Benevides e Madalena Maria Benevides, casado com Marina Alves das Neves, tiveram 10 filhos. Sempre foi um pai exemplar, amoroso e responsável e um apaixonado pela sua cidade. Ainda muito jovem, início de seu casamento, migrou com a esposa, Dona Marina, e seus 2 filhos do interior do município de Itapemirim para o distrito de Itaipava. E o primeiro local que escolheu para morar em Itaipava foi nas proximidades do bairro onde hoje é conhecido por Areal, que atualmente se desenvolve de forma crescente, mas muitas ruas ainda não foram denominadas. Esta rua se localiza ao lado do empreendimento Show de Bola e seu filho caçula é um morador dessa rua e que fez a doação do terreno para fazer a rua e dar acesso aos demais residentes do entorno. O senhor Clélio Quintino Benevides foi o primeiro homem a levantar o primeiro poste para a extensão da luz elétrica no distrito de Itaipava, um tempo difícil, onde tudo era feito com a força bruta das mãos, sem a tecnologia que hoje se emprega. O senhor Clélio foi precursor da distribuição da luz elétrica no distrito de Itaipava, e sua residência foi a primeira a ter luz elétrica no distrito, em 1972. Disputou a eleição ao cargo de vereador pela Arena, Aliança Renovadora Nacional, onde obteve mais de 200 votos, diplomado como primeiro suplente de vereador para a Câmara de Itapemirim. Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros dessa edilidade para a aprovação da presente propositura, fazendo justa homenagem ao senhor Clélio Quintino Benevides, atenciosamente, Alcione de Amorim Gomes. Em anexo nós temos os documentos pertinentes à indicação. Expediente de ordem número 5, trata-se de requerimento de informação 6 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador-presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, onde solicita esclarecimentos relacionados à frota de veículos, máquinas próprias e alugados sob responsabilidade da Prefeitura. Senhores vereadores, no exercício das atribuições inerentes à minha vereança, com base nos princípios da publicidade e da transparência que norteia a administração pública, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 242 e 243 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, objetivando a fiscalização e controle dos atos da gestão municipal, apresentar requerimento de informação, a fim de discussão e consequente aprovação em plenário na forma regimental ao chefe do Poder Executivo do município de Itapemirim e à Secretaria Municipal de Transportes, na pessoa do secretário Eduardo Bianchi de Siqueira, solicitando esclarecimentos relacionados à frota de veículos, máquinas próprias e alugados sob responsabilidade da Prefeitura. A presente solicitação visa averiguar denúncias recebidas pela Câmara sobre possíveis desvios de funções no uso desses veículos. Considerando que o artigo 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores tem funções legislativas, exercer atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial, de controle e de assessoramento dos atos executivos e do julgamento político-administrativo, desempenhando atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos e de sua economia interna. Considerando que o artigo 29 da Constituição Federal, capítulo 6, dos municípios, o município roga-se a lei orgânica. Já o artigo 8º dispõe que compete ao município legislar sobre o assunto local, sendo que o artigo 31 da Constituição Federal de 88 define que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno ao Poder Executivo Municipal na forma da lei. Considerando que o artigo 94 do Regimento Interno relata que cabe ao vereador apresentar proposições que visam o interesse coletivo, compete à Câmara propor todas as medidas que julgar convenientes ao interesse do município, bem como impugnar as que pareçam contrárias
ao interesse público, considerando bom esclarecimento dos fatos para que este vereador possa entender melhor a questão e informar a população. Diante do exposto, requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao chefe do Executivo para que, através do órgão competente, nos responda as seguintes indagações por parte do departamento competente e encaminhe as seguintes documentações. 1. Uma lista completa de todos os veículos e máquinas pertencentes ao município de Itapemirim, incluindo aqueles alugados, especificando os seguintes detalhes de cada um: cargo ou setor ao qual o veículo está atribuído, natureza da contratação, se é próprio ou alugado. Essas informações são essenciais para uma averiguação mais apurada das denúncias mencionadas, a fim de garantir a transparência e correto uso dos recursos públicos. Ante o exposto, diante do preenchimento de todos os requisitos legais e regimentais, requer que seja o presente pedido de informação aprovado pelo plenário, para que então seja expedido pela presidência dessa augusta Casa de Leis o competente ofício ao prefeito em exercício, o qual deverá responder por escrito os questionamentos no prazo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 242 do Regimento Interno, devendo constar expressamente as advertências do artigo 243 do mesmo diploma. Termos em que pede deferimento, sala de sessões, João Batista Ferreira de Souza, 10 de maio de 2024, Paulo Sérgio de Toledo Costa, vereador, presidente. Senhor presidente, antes de finalizar a leitura da publicidade do material de expediente, nós temos ainda, para a publicidade, um ofício, uma declaração de regular funcionamento, onde a Câmara Municipal de Itapemirim, inscrita no CNPJ 31.726.680.000 contra 59, com sede na Rua Diles, André Serra Mar, município de Itapemirim, por intermédio de seu presidente, no desempenho de suas atribuições, declara que a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itapemirim, região litoral sul do Espírito Santo, Autita, com sede na comunidade de Santa Mara, município de Itapemirim, estado do Espírito Santo, encontra-se em regular funcionamento, prestando relevante serviço de utilidade pública à comunidade, tendo na composição integrantes que cumprem rigorosamente o que determina a lei, bem como as finalidades incertas na norma estatutária de regência. Itapemirim, 15 de maio de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador, presidente. Desta forma, passo a palavra para a deliberação, findados os materiais expedientes pautados para a presente sessão ordinária. Que fica registrado na ata a publicidade da declaração de regular funcionamento da associação. Não havendo vereadores inscritos no pequeno e no grande expediente, passaremos então para o material da ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos 3 ordens pautadas para a presente sessão ordinária, sendo a primeira, projeto de lei ordinária 11/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mesmo protocolizado em 19 de abril de 2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Aquicultura e Pesca no município de Itapemirim, com pesca e da outras providências. Referido projeto de lei ordinária teve sua publicidade e apreciação na 13ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2024, após foi encaminhado para o parecer jurídico e da Colejur, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O jurídico opinou pelo regular prosseguimento do projeto de lei ordinária em análise, uma vez observadas as disposições legais e pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pela aprovação da mesma. Assim, o projeto de lei ordinária 11/2024 está submetido à plenária para a primeira discussão e votação. Antes, porém, daremos publicidade aos pareceres supracitados. Parecer da Procuradoria-Geral. O presente projeto de lei ordinária 11/2024 é de autoria do Poder Executivo Municipal. E, como de costume, é oportuno registrar que a manifestação da Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos, ou demais questões que exigem o exercício de conveniência e oportunidade, característico do poder discricionário da administração pública. Observado o rito e formalidades do processo legislativo, ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria, verifica-se nos autos a instrução processual com justificativa devida. Da análise da proposição se extrai que o artigo 5º prevê o caráter não oneroso da iniciativa, que, inclusive, terá os trabalhos exercidos a título gratuito, não cabendo gratificações ou qualquer outra espécie remuneratória, o que dispensa a exigência de estudo de impacto financeiro.
No outra esteira, é importante destacar o projeto de lei que seu artigo 14 dispõe sobre a competência para prestar homenagens a personalidades ou entidades, o que, salvo o melhor juízo, conflita-se com a disposição do seu artigo 1º, que prevê o caráter consultivo e fiscalizador com a finalidade de planejar, avaliar, fiscalizar e assessorar, ou seja, a natureza e finalidade do Conselho não respalda a competência extra pretendida. Outra importante observação reside no inciso 9, do artigo 6º do projeto de lei em análise, pois dispõe sobre a necessidade de submeter planos e programas anuais ou plurianuais de interesse da agricultura e pesca e apreciação do Compesca para opinamento prévio, ou seja, a iniciativa e o exercício de discricionariedade da administração pública ficará condicionada a tal providência que pode engessar a gestão. No mesmo artigo 6º do projeto de lei em comento, o inciso 19 dispõe de forma genérica a competência do Compesca para desempenhar outras funções relacionadas à agricultura e pesca, o que permite uma infinidade de possibilidades que não é recomendada pela técnica legislativa. Por fim, certamente por equívoco, o artigo 16 do projeto de lei em tela dispõe que os casos ouvidos serão resolvidos pela presidência, ouvido previamente o Conselho, o que parece construir um pequeno erro de digitação, pois teria mais sentido se fosse os casos omissos, assim como outorgar poderes à presidência mediante condição de deliberação prévia do Conselho perde objeto, pois no fim é a totalidade do Conselho quem de fato resolve a omissão. São as considerações dessa Procuradoria que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da CMI, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será de maioria simples como número mínimo de votos para apreciação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito da Primeira em Espírito Santo, 10 de maio de 2024, Robertino Batista Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos ainda o parecer da Coleju. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinária em comento, observamos que quanto aos aspectos de técnica legislativa, foram detectados pelo jurídico alguns problemas de erro, seja de digitação ou coerências que devam ser corrigidos na redação final. Quanto à constitucionalidade, não encontramos óbice, opinando assim pelo seu regular prosseguimento com as correções apontadas. Voto da comissão. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Ressaltamos que, em tratando de projeto de lei ordinária, exige-se maioria simples dos vereadores para a sua aprovação. Então, primeiro Espírito Santo, 10 de maio de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Coleju, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Coleju, vereador Lucimar Alves Soares, membro da Coleju. Dessa forma, passo a palavra para a deliberação. Senhores vereadores, projeto de lei do Executivo Municipal que criou o Conselho Municipal de Agricultura e Pesca foi protocolizado na casa, passou pelas comissões, passou também pelo jurídico da casa, entra para a primeira discussão e primeira votação. O projeto que criou o Conselho está em primeira discussão. Vereadores, ressalto, né, a importância da criação desse Conselho, conforme o parecer do jurídico, o parecer das comissões, a comissão já aprovando, o jurídico fazendo algumas observações. O Conselho ele é criado, né, para ajudar na consultoria, na fiscalização, na finalidade de planejar e também assessorar todo o cenário, toda a Secretaria de Agricultura e Pesca. Ele vem com uma outra função, que é prestar homenagens à entidade e a personagens, que foge um pouco da característica da formação de um conselho. O conselho é necessário, é importante, e eu digo para os vereadores que já era tempo, já era hora de a formação desse conselho, porém a única observação é não mudar a finalidade do Conselho Municipal de Agricultura e Pesca, para focar o conselho no caráter de consultivo, fiscalizador, assessoramento e de avaliação de todos os trabalhos prestados nessa secretaria. Então, a única observação que podemos deixar para os nobres vereadores é só no sentido de não desvirtuar
a finalidade do Conselho Municipal, não só desse, mas de qualquer outro conselho, deixar que as homenagens a personagem, a entidade, seja feito pelo Executivo Municipal, pela Câmara de Vereadores ou por outros órgãos que assim estão habilitados para isso. O Conselho é importante, deu entrada nessa casa, né, pelo Executivo Municipal, fomos abordados por algumas pessoas da área técnica do Executivo, falando da importância e da necessidade, e espero que os vereadores entenderam os pareceres, a finalidade da criação desse conselho, e acredito que todos os demais vereadores serão favoráveis à discussão desse projeto. Projeto ainda em discussão. O projeto está em discussão e qualquer vereador, qualquer comissões que tiver dúvida, quiser consultar, quiser analisar o projeto a fundo, é um projeto que ele vem com bastantes artigos e dispositivos. Caso tenha algum vereador que ainda queira discutir, queira analisar, caso a comissão queira mais tempo para analisar o projeto de lei, nós então estamos em discussão. Cada vereador tem a possibilidade de discutir e, se necessário, né, pedir mais informações à Procuradoria e também às comissões. O projeto ainda em primeira discussão. Senhor presidente, confesso que quando esse projeto ele entrou na pauta, eu achei assim muito importante um projeto que eu acredito que ele vem a somar. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros habita a sabedoria, e ter um conselho que possa, assim, com antecipação, até mesmo olhar questões de orçamento, aquilo que é necessário na pesca, de alguma forma que às vezes, ou como que está sendo gasto o dinheiro que foi destinado, igual nós vemos em algumas comissões, né? Mas eu confesso que nessa correria toda eu não me atentei, quando eu olhei já tinha entrado em pauta e eu não parei para analisar. E gostaria de pedir vista desse projeto para me estar analisando, para mim então dar um parecer favorável em cima disso, que eu acredito vai ser favorável, mas com talvez alguma emenda, alguma coisa assim que possa... acredito que até uma fala com alguns pescadores para que eles entendam como é que é isso, como é que vai ser essa participação, porque a gente entende que vai ter participação de algumas representantes de algumas entidades, né? Acredito que, se eu não me engano, todos os conselhos, se tiver 3 representantes da administração, precisa ter 3 também do meio do povo, da população. Então, eu gostaria de pedir vista e que voltasse, não sei se na próxima semana, mas que estaria analisando o tempo e falaria com o senhor presidente. Projeto em discussão, quando há um pedido de vista, esse pedido é submetido a plenário. Se for aceito pelo plenário, ele sai da pauta, no estágio onde está, e voltará no seu tempo regimental. Pedido de vista do vereador César está em votação. Vereadores que aprovam o pedido de vista, permaneçam sentados. Aprovado e concedido a vista ao vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. No tempo regimental, ele volta para a pauta, que não ultrapassará no tempo de 10 dias. Seguimos a pauta. Ordem de número 2, temos o projeto de lei ordinária 13 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. O mesmo foi protocolizado em 3 de maio de 2024, que dá denominação de rua Carlima Adela da Silva, em Joacima, neste município. O referido projeto de lei ordinária teve sua publicidade e apreciação na 14ª sessão ordinária, em 8 de maio de 2024. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colejur. O jurídico opinou pelo regular prosseguimento do projeto de lei ordinária. Em análise, o mesmo observar as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados, e a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pela aprovação da mesma. Assim, o projeto de lei ordinária 3 de 2024 é submetido ao plenário para a primeira discussão e votação. Antes, porém, daremos publicidade nos pareceres mencionados. Parecer da Procuradoria-Geral. O
Presente projeto de lei ordinária 3/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Como de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou demais questões que exigem o exercício de conveniência e oportunidade característico do poder discricionário da administração pública. Observado o rito e formalidades do processo legislativo, ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria, verifique-se nos autos a instrução processual com justificativa, documentos que comprovam o óbito do homenageado, a autorização e o documento de familiar para denominação de rua, além da imagem que identifica a localidade. É importante destacar que faltou na imagem de satélite da localidade destaque na indicação da rua a ser denominado, que não prejudica o segmento do feito, mas pode facilitar os trabalhos e melhor instruir os autos. São as considerações dessa Procuradoria Jurídica que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapemirim, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será de maioria simples, como o número mínimo de votos para aprovação da matéria. Dessa forma conclusiva, essa Procuradoria Jurídica opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito mediante apreciação da comissão competente para que, após exauridas as etapas processuais cabíveis, seja submetido à apreciação dos nobres da Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 10 de maio de 2024, Vertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Temos ainda o parecer da Coleju. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária e análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 10 de maio de 2024, José de Oliveira Lima, vereador, presidente da Coleju, Erasto da Costa Rocha, vereador, vice-presidente da Coleju, e Lucimar Alves Soares, vereador, membro da Coleju. Assim, o projeto de lei ordinária 3/2024 está submetido para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 13/2024, de autoria do vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Após a leitura dos pareceres, ele entra para a primeira discussão e primeira votação. Então, o projeto entra em primeira discussão. Projeto em primeira votação. Os vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. Projeto aprovado. Última ordem pautada dessa sessão ordinária. Ordem de número 3. Trata-se do projeto de lei ordinária 16/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. De autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa. O mesmo foi protocolizado em 6 de maio de 2024, e teve sua publicidade e apreciação na 14ª sessão ordinária, 8 de maio de 2024. Após, foi encaminhado para o parecer jurídico da Coleju. O jurídico opinou pelo regular prosseguimento do projeto de lei ordinária e análise, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria. A Coleju deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pela aprovação da mesma. Assim, o projeto de lei ordinária 16/2024 está submetido ao plenário para a primeira discussão e votação. Antes, porém, daremos publicidade aos pareceres mencionados. Presente projeto de lei ordinária 16/2024, de autoria do vereador presidente, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa. Como de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou demais questões que exigem exercício de conveniência e oportunidade característica do poder discricionário da administração pública. Observado o rito e formalidades dos processos legislativos, ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria, verifica-se nos autos a instrução processual com justificativa, documentos que comprovam a regularidade da instituição, ata da Assembleia, estatuto e cartão de CNPJ. É importante destacar que faltou juntar documento do responsável legal e certidões da associação, importantes documentos de legitimidade do responsável pela gestão e deliberações, além da demonstração de idoneidade da instituição na sociedade.
Da análise dos autos, é possível aferir que a presente proposição está redigida em termos claros e sintéticos, não contendo matéria estranha, a enunciado objetivamente declarado na sua emenda ou dele decorrente. De pronto, deve ser consignado que ainda não existe legislação municipal que trate da declaração de utilidade pública do município de Itapemirim e providencie que urge quebrar a inércia. Não obstante, a análise objetiva dos requisitos para a declaração de utilidade pública deve ser feita à luz da Lei Ordinária Estadual 10.976 de 2019, ou seja, utiliza-se analogia por ser uma fonte de direito legitimamente reconhecida, conforme dispõe lei de introdução às normas do direito brasileiro. São as considerações dessa Procuradoria Jurídica que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres de diz, observado que o quórum é necessário para aprovação da matéria, em visto que, do artigo 200 do Regimento Interno, podendo existir previsão expressa em sentido contrário, será de maioria simples como o número mínimo de votos para aprovação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria, em especial as da lei estadual supracitada e ainda os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito mediante a apreciação da comissão competente para que, após exaurir as etapas processuais cabíveis, seja submetido à apreciação dos nobres da Casa de Leis da Itapemirim, Espírito Santo, 10 de maio de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Após nós temos o parecer da Colejur, eis o breve relatório. Cabe à legislação, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 10 de maio de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Assim, o projeto de lei ordinária 16 de 2024, que reconhece e declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itapemirim, região do Litoral Sul do Espírito Santo, Altita, está em primeira discussão e votação. Senhores vereadores, projeto de lei dado publicidade, já está com parecer jurídico, parecer das comissões. Eu quero submeter o projeto de lei à urgência simples do projeto. Ou seja, se for aprovado a urgência simples, o projeto será apreciado, discutido e votado em discussão única e votação única. Então, o pedido de urgência simples do projeto está em discussão. Pedido de urgência simples em votação. Vereadores que aprovam a urgência simples do projeto, permaneçam sentados. Aprovada a urgência simples, quero agradecer aos nobres vereadores por entender a necessidade e a urgência do projeto. O projeto, então, entra em discussão única. Projeto em discussão. Quero discutir o projeto com os vereadores. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Itapemirim, na região litoral sul do Espírito Santo, já vem atuando no município há mais de ano, conforme preconiza a lei, da obrigação de um projeto de declaração de utilidade pública. Fomos procurados pela diretoria da associação, falando da necessidade, da urgência de uma declaração e também da utilidade pública. Discutimos junto com a Procuradoria e com as comissões, chegamos à conclusão que o projeto, que a associação, já cumpre todos os requisitos legais para ter a declaração de utilidade pública municipal. Baseado nas informações do jurídico das comissões, o projeto seguiu para a pauta e irá para a apreciação dos colegas vereadores após a discussão única. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação única. Vereadores que aprovam o projeto, permaneçam sentados. Projeto aprovado, agradecendo aos nobres vereadores por entender a necessidade de aprovar o projeto em votação única. Agradecer a Associação de Pais e Amigos Autistas do município de Itapemirim. E dizer que, assim como os pais e todos os membros da associação ficaram felizes, os vereadores também se sentem honrados em poder colaborar e votar um projeto de utilidade pública para essa associação. Projeto de lei aprovado.
Aprovando a terceira ordem do dia, encerra-se também a votação, a quitação da ordem do dia, com os 3 projetos discutidos e aprovados. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, em nome de Deus, encerramos a presente sessão. Uma boa noite a todos. Convido os membros da associação para receber da mesa diretora a declaração de regularidade de funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Autistas do município de Itapemirim. Junto à mesa diretora e todos os demais vereadores. Convido a mesa diretora para descer e entregar junto com os demais vereadores a declaração de regularidade do funcionamento da associação.